mas falar um pouco sobre essa questão de amor próprio, de conseguir se amar, se valorizar, se respeitar, certo? Nós vemos aí até mesmo o público feminino, e tem, né, grupos, ONGs e uma série de coisas para proteger, para defender, mas nada melhor do que você mesmo tomar uma postura para dizer onde é o limite, até onde as pessoas podem ir, certo? E evitar qualquer nível de tolerância para aquilo que realmente traz um desconforto grande, porque na verdade todas as vezes que você tolera alguma coisa, inevitavelmente você está mandando uma mensagem de como as pessoas devem te tratar. Então, falar de amor próprio, primeiro eu acho que vale a pena nós fazermos uma definição, certo? Vamos dar uma definição para a palavra amor, que eu acho que fica mais fácil. Depois a gente vai bater um papo, tira algumas dúvidas aí, certo? E conversa um pouco sobre isso. Mas antes da gente definir amor, vamos definir bolo, a palavra bolo, só para nós entendermos isso, né? Quando hoje não falavam o que é um bolo? Bom, um bolo é a soma de farinha, é a soma de manteiga, de ovos, de fermento, é a soma de açúcar, certo? Quando nós olhamos para a definição de bolo, nós vamos encontrar uma série de ingredientes que vai formar, né, ou formar o bolo. Aí a minha pergunta é: por que é que quando nós vamos definir amor, nós vamos tentar defini-lo como uma palavra só? Certo? Eu te amo. Bom, o que é o amor? Algumas pessoas acabam tendo sérios problemas nisso, primeiro porque não conseguem, tentam resumir uma palavra tão complexa e tão profunda, né, com diversos ingredientes, e dependendo aí, né, de qual for a vertente, os ingredientes ainda podem mudar. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Perdão. E nós que somos cristãos, vamos dar uma olhada na Bíblia e vamos ver aí, né, o que a Bíblia vai nos falar sobre isso, para que possamos pelo menos nortear nossa conversa aí nesses minutos. Eu vou levar uns 30 minutos conversando com vocês. Quando nós olhamos para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 13, no verso 4, ele vai dar uma descrição do que é o amor. Ele é sofredor, ele é benigno, ele não é invejoso, ele não se ensoberbece, ele não se porta com indecência, ele não busca os próprios interesses, ele não se irrita e ele não suspeita mal. Quando nós vamos definir o que é o amor, por essas informações, nós podemos entender que ele é o somatório, né, de ingredientes. Ok? O amor, um dos ingredientes extraordinários do amor é que o amor é do bem, certo? Quem ama, ele quer o bem da outra pessoa. Então, quando eu quero o bem da outra pessoa, eu quero o meu bem, isso significa que eu me amo, que eu amo o próximo, certo? Quando eu entendo que eu não vou buscar apenas os meus interesses, ok? Eles também são importantes, os meus interesses são importantes, mas desde que os meus interesses, eles não façam mal a outra pessoa. Por quê? Porque além dos meus interesses, por isso, ele não busca apenas os seus interesses, ele também está preocupado com os interesses da outra pessoa, os limites da outra pessoa. Ele não é indecente, ele não suspeita mal, ele é, né, gentil. Quando nós vamos definir a palavra amor, cuidado para que você não tenha a dificuldade de tentar resumi-lo apenas uma palavra, porque senão você vai ter sérios problemas, certo? Quando nós vamos dar uma olhada nisso também, é importante que nós dividimos aqui, né? Eu não quero extinguir o assunto, eu quero apenas levar para a vertente que eu tenho abordado, porque eu tenho aprendido uma coisa nessa vida: as pessoas que acham, ou que começam achando que todos são bons, elas vão terminar achando que todos são ruins. Eu observei que grande parte das pessoas que faziam seus comentários
nos meus posts, eles diziam: pastor, optei por viver sozinha, é por isso que busquei pelo isolamento, agora minhas amizades, né, são bem restritas, não quero mais me relacionar com ninguém, eu me cansei. Normalmente esse tipo de pessoa com esse discurso, na verdade lá atrás, essa pessoa se comportou, abriu a sua vida, abriu a sua intimidade para qualquer pessoa entrar. Ela cometeu o erro de achar que todo mundo era bom, e todas as pessoas que acham que todos são bons têm tendência a dar permissão a essas pessoas para fazerem parte de sua intimidade, para entrar na sua vida, e elas vão de uma decepção atrás da outra, de uma decepção atrás da outra, até que no final ela diz: quer saber de uma coisa? Eu descobri que todo mundo é ruim e que não dá para confiar em ninguém, eu já cansei de me ferir, eu não quero mais brincar com gente, eu estou cansado. Ou seja, as pessoas vão de uma extremidade para outra, começam achando que todo mundo é bom e termina achando que todo mundo é ruim, onde na verdade nem todos são bons, nem todos são ruins. A Bíblia diz que existem os filhos das trevas e existem os filhos da luz. É muito importante nós entendermos isso. Se você não concordar com isso, eu vou te respeitar, obviamente, mas se prepare para se decepcionar e ao longo da sua caminhada se deparar com muitos filhos das trevas, certo? Nós nos sentimos muito desconfortáveis de dizer que alguém é mau. É melhor dizer que o Satanás é mau, que o diabo é mau e que apenas ele é mau. Mas eu confesso a você que eu nunca tive um problema diretamente com o diabo. O diabo nunca me fez mal algum. Ele sempre precisou usar um de seus filhos, usar alguém que tivesse predisposto, certo, a ouvir a sua voz, a dar vazão aos seus sentimentos, a materializar as emoções malignas, certo? A essência do homem é verdade, ela é boa, todos nós viemos de Deus, certo? E se saímos de Deus, em nós há muita coisa de bondade, mas na caminhada, inevitavelmente, muitos de nós temos a opção de darmos vazão à bondade ou à maldade. E se nós não aprendermos a entender isso, então, olha, eu sei que ainda é difícil, principalmente para nós que somos cristãos, né? Jesus não tinha muito desconforto, não. Ele dizia: esse é filho das trevas, filho do demônio, esse aí é raça de víboras, certo? Jesus, apesar de todo o amor, e ninguém amou como ele, isso aí é uma verdade absoluta, mas inevitavelmente era alguém que sabia que pessoas também poderiam ser muito más. E ele, eu queria falar com vocês o seguinte: aprenda que amar, nós temos que amar a todos, sem distinção, ok? Amai a todos, e quando eu amo as pessoas, eu oro pelas pessoas. Se eu puder fazer o bem a essas pessoas, eu vou fazer, mas eu aprendi que gostar, eu não vou gostar de todo mundo. Gostar tem a ver com afinidade, tem a ver com gosto, tem a ver a trazer para perto da minha vida. Eu faço parte de uma comunidade de fé bem grande, eu tenho muitos amigos, mas eu aprendi nessa caminhada que alguns não vão fazer parte da minha intimidade, alguns não vão frequentar a minha casa, alguns não vão conversar, não vão se aproximar da minha esposa, não vão se aproximar dos meus filhos, não vão. Eu posso fazer perfeitamente, ter um relacionamento às vezes ali externo, nós vamos pescar, vamos jogar bola, nós vamos fazer diversas coisas, mas eu não vou trazer aquela pessoa para dentro do meu grupo, certo? Muitas pessoas têm muita dificuldade em lidar com isso. Vamos tentar entender isso aqui. Nós temos aí: amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a ti mesmo. Essa é a colocação, a exposição bíblica. Vamos lá. Quando um ser humano nasce, assim que ele nasce, o primeiro relacionamento que ele vai ter que aprender, ou seja, o primeiro amor que ele vai conhecer é o amor do próximo. Ok?
Então, o primeiro relacionamento que nós estamos expostos nós não temos maturidade para nos relacionarmos com Deus, porque somos bebês, somos crianças, certo? Nós não temos maturidade para nos relacionarmos com nos nossos próprios impulsos. Nós não temos noção do perigo. Nós vamos tentar, se você colocar uma criança na beira de uma piscina, ela vai se jogar. Se você colocar ela numa escada, ela vai tentar descer. Ela não é capaz, certo? E por que ela vai se machucar? Nossa, essa criança se jogou porque ela tentou suicídio? Não, ela não tentou suicídio. Ela não tem a mente ainda para entender isso, certo? Então, quando nós nascemos, nós não sabemos como lidar conosco, nós não temos reconhecimento de nada disso e nem maturidade para nos relacionarmos com Deus. Estou falando de uma forma bem simples, mas é o relacionamento com o próximo, e aí é que é o grande problema. Em que ambiente as pessoas estão sendo treinadas, certo? Elas estão expostas aos seus relacionamentos, nos seus relacionamentos básicos, com abusos, com ambientes depreciativos, certo? Como é que elas estão sendo ensinadas, certo? Que tipo de emoções ela está vendo, e quando ela faz alguma coisa, que tipo de recompensa, de resposta? Seu burro, seu imbecil, você nunca vai a lugar nenhum. Seu desastrado, você quebra tudo, você não vai ser nada. Todo esse tipo de informação, inevitavelmente, ela vai interferir em como essa pessoa vai se relacionar com as próximas pessoas, né? Ou seja, fora do seu convívio familiar, e também como essa pessoa vai lidar com suas próprias emoções, certo? Alguém que foi tão depreciado, alguém de pele negra, que vive, certo, a praga do preconceito, certo? Alguém que caminhou para um ambiente homossexual, que vive a praga, a peste do preconceito, de pessoas tóxicas, destrutivas, certo? Que vão falar do seu cabelo, do seu rosto, da sua pele, do seu nariz, que vão falar do seu peso, que vão falar, tudo isso tem um propósito maligno, é verdade, por trás de tudo isso. Mas o diabo, eu acredito que nunca ele apareceu para você te chamando de gorda. O diabo nunca apareceu para você te chamando de negro. O diabo nunca apareceu para você te chamando de gayzinho, certo? Ele simplesmente pegou um de seus filhos, os filhos das trevas, certo? E usou para te ofender, certo? Para te diminuir, para te depreciar, para destruir a sua autoimagem, para prejudicar a sua autoestima, certo? Então, pessoas que vivem nesses ambientes, inevitavelmente, elas vão, certo, responder de formas negativas. Hoje nós estamos aí, né, em meio a uma pandemia. Qual é o grande sucesso de tudo isso, né, daqueles que sobrevivem à pandemia? A sua imunidade. As pessoas que têm uma imunidade boa, elas reagem positivamente ao ataque do vírus. São pessoas, certo? Pessoas, mas algumas são preparadas, são mais capacitadas para lidar, certo? Para resistir à ação daquele vírus. Tratando isso no ambiente emocional, também é assim. Algumas pessoas conseguem digerir, algumas pessoas conseguem absorver, algumas pessoas conseguem reagir de forma mais positiva, um ambiente depreciativo. Talvez você está aí agora e está pensando assim, mas eu não concordo muito com isso, porque eu convivi num ambiente tóxico, num ambiente nocivo, ouvi tudo isso, ouvi aquilo, tentaram abusar de mim, eu não tinha nada, e hoje eu sou uma pessoa para cima, me amo e tal, e reajo bem. Tudo bem, querido. Isso significa que a sua imunidade emocional, que a sua capacidade de reagir a tudo isso foi muito positiva. Nem todo mundo vai ter a mesma capacidade de gerir as coisas, como você, de se recuperar, sabe, a resiliência, a capacidade de retornar
né, ao estado natural, mesmo depois de uma grande pressão, entende? Então, quando nós olhamos para isso, hoje, o que eu vejo? Algumas pessoas que me procuram e dizem: pastor, eu tenho dificuldade de me amar. Claro, você viveu num ambiente onde ninguém te amou. Tudo que você ouviu foram palavras extremamente destrutivas, que destacavam a sua incapacidade, a sua inexperiência, certo? Sempre buscando te jogar para trás, é inevitável. E quando qual é o grande problema? As pessoas falaram muito na minha postagem o seguinte: pastor, eu consigo amar mais o outro do que a mim mesmo. Presta atenção que isso é fácil de entender. Você foi tão depreciado, você foi tão diminuído, você foi tão ofendido, que hoje você é capaz de se sujeitar, de se anular a tal ponto para agradar a outras pessoas, porque você entende, certo, esse agrado, essa satisfação momentânea como amor, sabe? Eu quero me dar tanto para a pessoa, eu quero fazer tudo para essa pessoa, sabe? Eu vou me anular, eu vou onde eu não quero ir, eu vou ficar quieto quando eu gostaria de falar, certo? Eu vou buscar esse ambiente, por quê? Porque eu quero uma aceitação desse grupo que eu não tive na minha casa. E sabe o que é pior de tudo? É que depois de você fazer tudo isso, você ainda vai encontrar os filhos das trevas. Os filhos das trevas que te tratarão mal, que irão te abandonar, mesmo depois de todo esse investimento. Aí a dor agora faz se acumular com aquela que você já sente lá de trás, e por isso que você estabelece esse comportamento. E ela vai, certo, te machucar, mas demais. Tem gente, por exemplo, que, olha, age dessa forma quando se encontra com ingratidão. A ingratidão da atualidade, ela se acumula com um tratamento ruim da infância. Isso dá olha, as pessoas ficam amargas. Então deixa eu falar uma coisa para você, parece até estranho eu como pastor, mas sempre trabalhei isso na minha vida, sabe? De entender as toxinas, entender que as pessoas perto de mim. É importante nós entendermos isso. Então, hoje eu vejo, primeiro, o relacionamento é o relacionamento interpessoal, é o ambiente onde eu sou treinado, que tipo de amor eu recebo de lá. O amor ágape, o amor de Deus, o amor incondicional. Como é que funciona isso, pastor? Bom, esse amor, ele vai ser muito aguçado, porque ele está em nós, é a essência do que Deus deixou em nós na criação. Mas quem vai aguçar muito isso é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. O Espírito Santo e a palavra de Deus são aqueles que vão nos mover, certo? Para vivermos uma vida onde desejamos agradar a Deus. Por isso que olha que coisa interessante. Ame a Deus sobre todas as coisas, mas ame ao próximo como a ti mesmo. Olha só, tem frases que são ditas e às vezes nós não paramos para pensar. Você já viu uma propaganda de bebida alcoólica dizendo assim: se dirigir, não beba? Não. Você nunca vai ver uma frase fazendo propaganda de bebida alcoólica dizendo: se você dirigir, não beba. Porque a frase está mandando você não beber. E ela não vai fazer isso, certo? Qual é a frase da propaganda? Se dirigir, né? Não beba? Não. Se beber, não dirija. Ou seja, beba, mas não dirija. Se eu mudo a frase, eu estou dando uma orientação. Se dirigir, não beba. Eu estou dizendo para a pessoa não beber, certo? Mas a frase aqui, ela é o contrário. Ela diga: beba, mas não dirija. Então olha como é que a frase está dizendo. A frase bíblica, ela não diz assim: ame a si mesmo e depois ame o próximo. Não. Ame o próximo como a ti mesmo, porque o aprendizado vem primeiro.
Pessoas que não aprendem a receber o amor das pessoas ou não recebem, inevitavelmente elas têm problemas de amar a si mesmo. Elas vão ter problema de convivência com as suas emoções, tentando recompensar as pessoas, tentando agradar as pessoas. Aí esse agrado, essa recompensa, certo? Esse desejo de receber a valorização das pessoas que não recebeu dos pais, dos irmãos, dos seus relacionamentos de base, faz com que ela crie um ambiente para agradar o outro, e mesmo que tenha que se anular para isso. E aí ela pensa, né? Não, mas eu amei, eu me entreguei, eu fiz isso. Não, não é assim que funciona. O que aconteceu aqui foi você, para tentar receber, né, das pessoas o que não recebeu e deveria ter recebido na sua casa, na sua família. Tem gente que nem família teve, certo? Filho de pai separado, de um relacionamento extraconjugal, vai ser treinado por alguém de 2 gerações anteriores, como a vovó, vai viver num ambiente desse jeito, um ambiente assim, onde não tem nada, onde não tem recurso, onde o vizinho tem tudo e ele não tem nada. Tudo isso inevitavelmente vai formatando. E é aí que as pessoas começam a misturar isso. E como eu disse, a religião ainda me deixa desconfortável para que eu fique chateado, triste, aborrecido, né, de tentar dizer que pessoas são ruins, né? Quando isso acontece, eu me sinto mais culpado ainda. Então é muito importante nós entendermos que pessoas podem ser más, sim, e quando nós não fazemos isso, ou não fazemos essa leitura de forma correta, nós vamos ter sérios problemas, ok? Eu não consigo dar uma direção total aí para todos, mas eu acho que fazer essa leitura é algo que pode nos ajudar bastante, tá certo? Vamos lá? Vamos bater um papinho aí para a gente não perder muito tempo. E se você quiser fazer alguma pergunta, contar um pouco da sua experiência, tem que ser rapidinho aí, para que a gente possa te instruir e aprenda, certo? Pessoas podem ser más, sim, podem ser tóxicas, sim, e é nossa responsabilidade colocar essas pessoas no seu devido lugar. Vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.